Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Universidade do Chile 1, Botafogo 0. Um jogo que deixou todo botafoguense frustrado ontem, né? Não poderia ser diferente. Botafogo que vinha de um jogo contra o Palmeiras extremamente interessante, do sentido tático, do sentido físico principalmente. O Botafogo que mostrou uma melhora física muito grande contra o Palmeiras, deu esperança ao torcedor de que voltaria a fazer boas partidas, mesmo com os problemas ofensivos que a gente demonstrou no jogo com o Palmeiras, né? A falta de objetividade, a falta de protagonismo no ataque do Botafogo. Fato esse que ficou exposto ontem, né? Acho que não ficou dúvida para ninguém de que o Botafogo, como a gente alertava aqui no canal, como muita gente falava, como a gente falava nas lives, o Botafogo simplesmente gastou 500 milhões de reais aí na janela, ou mais de 500 milhões, em ninguém, gente. O Botafogo hoje não tem um jogador que dá para dizer que chegou para ser protagonista, né? O Santi Rodrigues, que veio como a principal contratação, a mais cara, a mais desejada, eu mesmo fiquei empolgado quando o Santi foi contratado, ele passa a impressão de ser um garoto que veio do sub-15 para o profissional, sem nenhum tipo de força física, totalmente fora de ritmo de jogo. Ontem ele deu 5 passes e errou 6. Ele fazia tudo errado. No final do primeiro tempo, que ele conseguiu fazer um giro no meio de 2 adversários ali, e fez uma jogada bonita até, deu o passe para o Igor Jesus naquela bola que o Igor Jesus leva um século para definir o que ia fazer, e chuta em cima do goleiro, tentando chutar no meio das pernas do goleiro, sendo que ele podia até ter tocado a bola para trás. E o jogo do Botafogo se resumiu a essa mediocridade no sistema ofensivo. Vários e vários contra-ataques, que a gente subia em bloco com 4, 3 jogadores, com um número maior do que o adversário. As tomadas de decisões, assim como no jogo com o Palmeiras, foram totalmente equivocadas e erradas, né? A gente realmente perdeu um jogador protagonista na frente. O Luiz Henrique nitidamente era esse jogador, o Almada ajudava muito. Ontem a gente não tinha o Savarino, que foi muito mal contra o Palmeiras, mas que é um jogador que chama para si o jogo e chuta no gol, né? Em dias inspirados costuma fazer seus gols. Não é, até sempre falo, não coloquem suas expectativas totalmente em cima do Savarino, porque não é esse jogador de dar a bola em mim que eu vou resolver. Ele rende quando ele tem toda uma engrenagem ao redor dele jogando. E você nitidamente percebe o Botafogo enfraquecido em relação ao ano passado completamente. O banco do Botafogo hoje é digno de Z4, eu diria. O nosso banco beira o ridículo, né? O Botafogo, o scout do Botafogo sempre tão elogiado, que trouxe ótimas peças desde que foi montado no clube, ao meu ver, comete um equívoco inexplicável, imperdoável até eu diria, né? Gastar 50 milhões de reais no seu Juan Cruz, até nem sei como se pronuncia o nome dele direito, beira o ridículo, absurdo, inacreditável, né? Esse Elias Manuel é uma espécie de Vinícius Tanque com o Yuri Mamute que surge no Botafogo. Sabe-se lá por quê, sabe-se lá de onde surgiu isso, né? É inacreditável que o Botafogo tenha esses 2 jogadores como reforços na janela, né? Então você pega ali outros jogadores. Para vocês terem noção, ontem quando entra quando o Botafogo mexe no meio de campo e entra o Arthur, o outro único jogador de meio campo que tinha no banco era o Cauã Linde, gente. Então assim, ninguém sai ileso de ir para um jogo de Libertadores com o Patrick de Paula de titular e com o Matheus Martins. As pessoas normalizam isso. O Patrick de Paula, que fez um jogo honesto contra o Palmeiras, que se esforça para buscar a recuperação física, técnica, voltar a ser um jogador de futebol, é admirável que ele faça isso, mas ele não tem a menor possibilidade de vislumbrar o Patrick de Paula como solução para algum time. A gente é campeão brasileiro da Libertadores, gente. Não é possível que alguém que foi dormir com o Almada e Luiz Henrique sendo titular, campeão de tudo, acorde com Matheus Martins e Patrick de Paula numa Libertadores e a gente vá normalizar isso e achar que o Botafogo está no caminho certo. Botafogo que vai ter que correr muito atrás de reforços internos e se desdobrar. Tá aí o Cauli, que o Bahia já está dando negativas, já pediu absurdos de Igor Jesus e Savarino em troca, um dos dois.
Não vai conseguir o Cauli, salvo tire o dinheiro do bolso e pague uma Babilônia. O Palmeiras tentou lá no começo do ano, não conseguiu. Vai ter que se desdobrar e achar jogadores como o Mastriani, que veio aí, que foi uma boa contratação. Só que não é fácil, você não tem muitas peças disponíveis, está ali tentando o Cristal do lado do Grêmio, enfim. Os seus adversários não querem te reforçar. Os adversários sabem das deficiências técnicas hoje, as lacunas do Botafogo onde estão, e você não vai querer reforçar o seu adversário direto no campeonato, salvo o Atlético Mineiro, que veio e pagou uma fortuna no Júnior Santos, você pega e vende por causa da idade, histórico de lesões e tal, não tinha como recusar aquela venda, apesar de ser um erro de planejamento também. Então, gente, quem que o Botafogo vai contratar? Né? Quem que vai solucionar um monte de jogadores inúteis que a gente tem no banco? O Alan, ele tá no Botafogo há mais de um ano, acho já, não sei quanto tempo que completou que o Alan tá no clube, e ele e nada são a mesma coisa. É impressionante como o Alan é um jogador inútil no Botafogo. Inútil, inútil. O seu Matheus Martins, o botafoguense que ainda tem paciência com esse rapaz, eu bato palmas, eu admiro aqui. Porque é impossível, ele é simplesmente inútil em campo. O Matheus Martins, ele não marca, ele não ataca, ele não dribla, ele não faz nada. O Jefinho, que hoje tem o físico de uma pessoa que veio do showball, em 5 minutos conseguiu jogar mais que ele, porque pelo menos mostra uma qualidade cognitiva, uma normalidade de um jogador de futebol que tenha qualidade. Sabe tocar uma bola, sabe driblar, mesmo que esteja sem ritmo, mesmo que esteja sem vontade. Então o Botafogo se resume a isso. Nós não temos peças no banco, os nossos 11 jogadores titulares hoje não formam um time pronto, um time que sabe o que quer, principalmente no setor ofensivo, que o Paiva vai ter muito trabalho. Paiva é esse que já demonstra um trabalho sim no Botafogo, resgatou o físico. Primeiro tempo, o Universidade do Chile, que é um time horroroso, gente, pediu para o Botafogo fazer 1 ou 2 gols, o Botafogo não fez o gol. No meio de campo, no meio tempo, o treinador adversário arruma o meio de campo do Universidade do Chile, e o Botafogo já no primeiro minuto do segundo tempo demonstrava que estava já sendo engolido pela Universidade do Chile no meio campo. E o Paiva ficou lá de braços cruzados. Eu não sei porque o Paiva não tirou o PK e o Matheus Martins já no intervalo, que é essa cartilha de treinador português que só mexe com 15 minutos do segundo tempo. E aí vem até a parte engraçada, entre aspas, que é o Paiva dando instruções, né, para os jogadores entrarem. E o Botafogo, nesse instante, tomava o gol do nosso glorioso jogador que veio do Atlético Paranaense, que foi praticamente escorraçado de lá. Então, gente, se o Botafogo não fizer 2 jogos muito interessantes contra a Juventude Carabobo, o que já é ruim e visivelmente mal planejado, mal montado, que a gente bate nessa tecla aqui desde o começo do ano, vai se complicando cada vez mais. E o Botafogo pode chegar lá na janela do meio do ano, que é a expectativa de todo mundo, achando que o Botafogo vai trazer o Cristiano Ronaldo, o Messi, não sei mais quem, na janela do meio do ano. Pode ser que quando a gente chegue lá, a gente já esteja com a Libertadores completamente comprometida, com o Campeonato Brasileiro totalmente comprometido também. Então prestem atenção, prestem atenção. A gente fala aqui antes e a gente está falando antes de novo. O Botafogo de ontem foi um Botafogo de 12º lugar do Campeonato Brasileiro com um banco de Z4. Valeu, gente. Um bom dia para todos e um abraço.